família Artificial Hearts, estamos aqui de... Espera aí. Boa tarde, família Artificial Hearts. Estamos aqui em Belo Horizonte, diretamente da capital mineira, para um evento muito especial. Eu sou Billy the Yankee e nos siga para mais um episódio do Artificial Hearts. A gente está aqui hoje no Prosa CDQ e a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto Artificial Hearts, que é um quadrinho maravilhoso feito pela Ghost Jack, idealizado aqui pelo Billy. Então se apresentem um pouco, falem um pouco de vocês e como é que vocês se conheceram para poder fazer esse projeto ser uma realidade. Boa noite, galera do Prosa CDQ Cash. Aqui quem fala é Billy the Yankee, diretamente aí de Nova York. Estou aqui no meu primeiro dia em BH, quer dizer, é um prazer, agradecer aí a hospitalidade de vocês, né, do Cristiano, toda a equipe aqui da Casa dos Quadrinhos. É um privilégio, uma honra a gente falar um pouco aqui desse projeto novo, inovador, que é o Artificial Hearts. E fala um pouquinho sobre você, Cris, como é que vocês se conheceram, sobre quem você é, para o pessoal. Para quem me conhece, eu sou Cristiano Seixas, eu trabalho aqui com a equipe da Casa dos Quadrinhos, eu ajudei a fundar a Casa dos Quadrinhos. Eu trabalho com direção de criação de várias equipes e também tenho uma carreira como roteirista e quadrinista, mas aqui eu estou mesmo como um curador dos melhores artistas possíveis para esse projeto que o Billy convidou a gente para desenvolver. E como que foi para vocês se conhecerem assim? Como é que foi esse contato primeiro, assim, que fez vocês decidirem fazer esse projeto existir, assim? Ah, cara, essa história é boa. Então eu sempre tive um sonho, né, de criar meu próprio mangá, né, anime talvez, né, quem saiba, vamos ver aí no futuro. E eu queria fazer isso, né, eu queria realizar esse sonho. Aí eu cheguei num ponto na minha vida que eu tinha uma certa condição, né, de poder fazer isso. E eu tinha um amigo, eu procurei várias pessoas. E no meu meio, né, de onde eu veio, assim, na minha comunidade, não tinha ninguém, assim, que podia, no Brasil, que eu conhecia, no meu, digamos assim, network, que conseguia fazer. Aí eu tive que buscar por fora. Aí eu tinha um amigo que morava em BH e falou, cara, é o seguinte, eu conheço um estúdio profissional que faz game, que faz anime. Aí me passou o contato. Aí eu acho que foi, não sei se foi o Rafael ou você primeiro. Foi o Rafael. Aí ele me conectou com o Rafael, aí o Rafael me apresentou pro Cristiano. E aí foi, assim, aí é aquela coisa, né, ser mineiro, a cultura são um pouco mais desconfiados, demora um pouco, né, mas eu acho que eu passei o roteiro pra vocês, pode falar mais do processo, não sei se houve ou não houve algum processo seletivo, mas acho que o Rafael retornou, a gente gostou, a gente tá interessado aí numa possível colaboração com isso, e aí a gente foi agilizando, né? Acho que isso foi em 2022, início de 2022 foi quando a gente começou, porque eu lembro que 2021 eu passei o ano todo procurando gente, né? Foi bem na época da pandemia. E assim, só pra explicar, né? Eu era aluno, né?
E acho que eu tava num ponto da minha vida assim, eu tava sem emprego, eu tava sem assim, tava só estudando, né? Eu tava num ponto assim que eu quero fazer isso antes de eu morrer. Eu quero colocar isso. Se eu morrer hoje, eu tenho que terminar isso. Isso era quase que uma missão que eu tava sentindo. Eu quero que isso chegue, eu tenho que me expressar, né? E a pandemia criou essa situação que a gente estava todo meio isolado, todo desconectado, né, infelizmente, né, teve gente que se matou, foi uma situação muito tensa. Uhum. Então, pra mim, aquilo foi algo que foi meio que um catalisador, porque eu já tinha essa ideia, né? Eu comecei, a ideia na mente foi mais ou menos assim, em 2013, eu tinha uns 20 anos, eu comecei a, né, fazer o rascunho que eu mandei pra você. Uhum. Aí eu acho que vocês viram assim, aí eu acho que vocês viram, isso aqui dá pra gente transformar em algo maior, né? Mas é que eu comecei com 20, mas aí na pandemia eu tava assim, eu tô expondo a minha vida, eu quero deixar algo antes de eu morrer, né? Tem que tirar isso aqui. Aí, só pra encerrar esse bloco, acho que ele nem sabe disso. Aqui em 2021, eu tinha algumas equipes que eu contratei, mas não deu certo. Aí eu já tava meio assim, sem esperança que nunca vai dar certo. E foi aí que eu conheci o Cristiano. E mais um detalhe, né? Que você pode editar depois, mas só é um fato interessante de informação, só você saber como é que foi parar aqui na Casa de Quadrinhos. Foi na pandemia, eu tava conversando com um amigo meu, que assim, você vê assim, pastor da igreja adventista, né? Uma igreja protestante, era muito meu amigo. E a gente tava falando sobre, acho que era Attack on Titan e a filosofia, porque eu tava fazendo doutorado na época, né? Então eu pegava muito assim, né, matéria de filosofia. Aí ele gostou. Aí ele perguntou pra mim se eu escrevia. Aí eu falei, eu escrevo. Aí eu mandei aquele rascunho que eu mandei pra você. Aí ele falou pra mim, cara, isso é muito bom o que você escreve. Eu achava que era uma porcaria, né? Eu achava que era uma bosta, era só 15 páginas. Mas ele gostou que inclusive é o final do Artificial Horse, que a gente nem produziu ainda. Eu escrevi de trás pra frente, né? A gente escreveu de trás pra frente a história. Não literalmente de trás pra frente, mas a gente começou com o bloco, os finais e voltou. Aí ele falou pra mim, cara, isso é muito legal, cara, você deveria publicar. Aí ele falou, mas você tem que ir fora, você tem que ir com gente que é profissional. Aí foi aí que eu tinha esse outro amigo em BH e aí ele me falou de vocês. Aí foi aí que a gente teve esse contato. E como é que foi, assim, receber essa proposta e selecionar, assim, ler o roteiro e, tipo, fazer isso acontecer, né? Qual a movimentação que aconteceu dentro da Ghost Jack para fazer isso ser a realidade? É muito interessante essas coisas que vão acontecendo e se formando, porque tanto no caso da Ghost Jack, que é o estúdio de produção, quanto a Casa dos Quadrinhos, que é uma escola, a gente vê projeto o dia inteiro. A maioria dos artistas, novos talentos ou veteranos, sempre estão com alguma ideia, algum projeto em alguma fase. Isso é natural, né, da nossa área de criação. E aí depois da pandemia teve um boom disso. A gente tinha vários projetos até no estúdio mesmo, e tinham projetos que chegavam tanto para a escola quanto para a produtora Ghost Jack. No meio desse bolo, chegou o Artificial Hearts. E a gente falou, cara, tem alguma coisa aqui que realmente pode ser interessante. Mas a gente, era tanta coisa, a gente disse, mas será que é mesmo? E aí a gente foi conversando, negociando com o Billy, no sentido de assim, vamos desenvolver esse projeto e ver, sabe? E aí tinha essa ideia também, se a gente ia tentar fazer um pitch para fazer um anime ou um piloto de animação, ou se ia fazer o que eu acho que é o caminho que muitas vezes funciona melhor, fazer uma graphic novel com a melhor qualidade possível. Sim, e depois ir para anime. E ela ser uma coisa consistente para apresentar pro que é o que o mercado faz hoje em dia, né? Isso. Faz primeiro ali a graphic novel, os webtoons, depois vai para animação, né? Então o Newton, que acabou sendo realmente o roteirista da adaptação do material junto com o Billy, ele deu uma lida, também deu a posição dele, então ficou principalmente eu, Rafa e o Newton dando uma avaliada. E a gente foi tendo várias conversas sobre o projeto e a gente conseguiu
um artista que o Valdo sempre está com muito projeto, né? O Valdo sempre está com muito projeto. Então, a pessoa que montou o pré-projeto nem foi o Valdo. A gente teve um artista muito bom, inclusive, que topou, negociou com todo mundo, falou, vamos fazer uma pitch Bible, né? Uma bíblia de apresentação, para a gente sentir a consistência do projeto entre todos nós, até mesmo para mostrar para o mercado. Sim. E aí, na época, aconteceu uma coisa também dessas coisas de anos de volta de pandemia, porque assim, o Kids Screen é um dos principais eventos para negociar animação infantil e infanto-juvenil do mundo. É um evento que acontecia em Nova York, mudou para Miami, agora acho que está em San Diego, mas nessa época eu estava em Miami, todo dia eu estava em Miami. A gente foi em Miami, com a história rápida, a gente foi em Miami em 2020, a delegação chinesa não foi. Claro, tem uma doença na China que está começando, um negócio estranho, a delegação não veio. Deus. Uma parte da delegação foi para Nova York, ficou presa no lockdown. Eu ia, não pude ir por causa de trabalho da Ghost Jack, voltei. E aí esquecemos o Kids Screen. E aí chegou uma oportunidade muito legal da delegação brasileira ir de novo. E aí a gente tem o Alexandre Pike, que é um parceiro nosso em Miami, do estúdio. E ele falou, cara, como é que tá os projetos aí? Eu tô querendo entrar nos novos projetos. E eu falei, ó, tem o Kids Screen, quer montar a delegação brasileira mesmo? Kids Screen, quero. Quais projetos você tem? Aí o Alexandre Pike viu o Artificial Hearts também, aí a gente conversou todo mundo, cara, vamos aproveitar que a gente está montando essa Pitch Bible e vamos levar para o Kids Screen, a gente já vai selecionar alguns projetos, vamos ver o que o mercado sente do projeto. E fomos. Então eu, o Alexandre Pike, ele já estava lá, o Rafa, ele estava preso em outra produção aqui, fomos nós dois com 4 projetos principais, a gente estava com 8 projetos na época, e um dos 4 que a gente mais apresentou estava essa pitch de vendas do Artificial Qual foi Hearts, eu não 2022. Qual foi a sensação que você teve do mercado para esse projeto? Porque eu não tava nessa ida. Sabe o que é engraçado? Que você você põe as achou? coisas na mesa e começa a falar, se você puxar assunto, a pessoa não dá continuidade, o projeto você sabe que vai ser mais difícil. E quando a pessoa olha a imagem, começa a perguntar mais alguma coisa do projeto, mas o que é exatamente essa proposta, isso aí vai ser um anime, isso aí vai ser um graphic novel, é mais vitoriano, é mais cyberpunk. Quando começa a ter esses questionamentos, aí você fala, ó, tem alguma coisa nesse projeto. E aí tinha players, né, seja distribuidoras ou produtores, perguntavam, você já tem episódio pronto? A gente falou, não, a gente está produzindo a graphic novel. Tá? O povo já querendo a animação querendo na saber, mesa, assim. Então assim, aí na volta, aí que eu acho que o Rafael desenvolveu uma negociação mais longa com o Billy, assim, na volta ele falou, cara, vamos ver uma forma de uma graphic novel ser viável para o estúdio e para o Billy. E aí que teve mesmo, não, então bater o martelo, vamos fazer já primeiro. A gente sentou com muita conversa também, falou, vamos fazer a primeira metade, vamos fazer o primeiro volume da graphic novel. Aí a gente bateu esse martelo, primeiro volume, e a gente começou a fechar a equipe, não foi isso? Sim, foi. Mas essa ida a Miami para mostrar o pré-projeto, assim, não tinha arte acabada do Valdo nem nada, era os concept arts de personagem, de cenário, de outros artistas. Mas a gente sentiu que o material mesmo tinha pegado, tipo assim, a ideia, o roteiro básico ali já era o suficiente. Não, o roteiro básico, porque o roteiro central ele nunca mudou. Mas sim. a gente mudou radicalmente todos os detalhes, né? Muito detalhe, assim. Eu que acompanhei a equipe toda. Não, então, o que era o centro ali do projeto foi o que deixou as pessoas curiosas, né? Pra poder saber mais, pra querer saber mais. Sim. E pra finalizar esse bloco, Billy, como foi assim? Deu certo, vamos fechar e vamos fazer. Cara, tem essa história. Eu sei que a nossa equipe todo mundo é diferente, mas foi um ato de fé. Eu só digo isso, cara. Um dia eu vou dizer o quanto por cento eu tirei pra fazer esse... Tô melhor, mas na época, né? Que não... foi... Eu fui... eu não sei se até se é verdade, mas tem uma história que o Walt Disney, quando ele foi fazer Branca de Neve, o dinheiro que ele utilizaria no carro, não tô dizendo que essa é a quantidade, ele usou todo para investir em Branca de Neve. Foi assim uma pancada porque ele acreditava nisso. Isso aqui foi minha Branca de Neve naquele momento. Eu não me arrependo, né? Porque eu tô feliz e eu tenho certeza que eu espero que alguém vai, né, se beneficiar
desse material, porque eu quero que essa história seja contada, e eu acho que eu tenho uma mensagem que eu quero comunicar e que pode transformar a vida das pessoas que vão ler essa história. E eu acho que isso reflete um pouco na equipe de arte, porque é o seguinte, no estúdio tem trabalho igual qualquer outro, a gente sempre está produzindo, né? Assim, muitas vezes é um quadrinho ou um game, uma animação, mas quadrinho é o tempo todo. Mas teve uma química especial nesse projeto, que foi assim, a gente foi destilando página a página. E foi uma página a página assim, que até os ajustes e refinamentos, cada pessoa ia acrescentando. Isso é muito raro. Igual uma banda, assim, você muda uma pessoa de uma banda, a banda muda totalmente, sabe? E esse projeto, assim, a gente tá doido por começar o segundo volume, tudo sempre possível, com a mesma equipe. Que é uma banda que funcionou, sabe? Assim, Quando você achou a química ali, não pode desfazer. Desde o Billy, assim, desde o Rafa mesmo, que o Rafa é o cabeça acima de todos. Cabeça, assim, o Rafa que tem visão do todo, assim, desde o Billy até o Rodrigo que fechou o material no design, todo mundo alinhou, não teve nenhuma peça ali que a gente fala, pô, ali eu acho que cabe ajustar e tal. Não aconteceu. Então, isso é uma coisa especial que é difícil quantificar por que aconteceu dessa forma. Foi assim durante mais de um ano, a gente fazia página a página, esse projeto. Ele levou bastante. E é muito interessante essas entrevistas que a gente vai fazer agora à noite, porque fechando o ano inteiro de produção. Então, assim, é uma coisa até simbólica, como é que a gente está fechando o ciclo. Fechando o ciclo mesmo. E eu posso só falar mais uma Pode coisa falar. nisso? Pra mim, assim, foi... Eu não consigo imaginar acontecendo de outra forma, sabe? Pra mim foi meio, assim, providencial. O momento cultural também, né, que a gente estava vivendo, auge de pandemia, auge de muita tensão social. Então, pelo menos pra mim, era pra ser desse jeito, e era pra ser isso, sabe? Era pra sair como saiu, né? Então, feliz, né, que eu consegui fazer parte disso. Eu tô doido para escutar o que o resto da equipe tem para falar. Eu também. Então fiquem aí com as próximas entrevistas com o resto da equipe. Melhor Official Hearts, estamos aqui de... Peraí. Olá a todos de volta. Então a gente está aqui com os autores de Artificial Hearts e agora o Billy vai entrevistar eles um pouco e falar um pouquinho sobre o processo de criação dos personagens. Boa noite, galera da Prosa CDQ Cast. Tô aqui com meus amigos Lucas e Valdo. Eu tive o prazer de conhecê-los nessa jornada. Muito feliz, né, pela obra. Eu sei que não foi fácil, a gente pode falar um pouco mais disso, né, das horas, né, das revisões que tinha que fazer, de ir atrás, mas eu queria que eles falassem um pouco e até explicassem aí, né, para os nossos seguidores, você que está nos assistindo, que está nos curtindo, no Prosa CDQ Cash, que vai assistir isso aqui no Artificial Hearts. Queria que vocês falassem um pouco como é que foi a gente trazer isso para a vida, né? É uma coisa vir com um monte de palavras no roteiro, mas como é que foi esse processo da arte e da criação desse universo do Artificial Hearts? Bom, eu acho que eu posso começar, porque o processo passava do roteiro direto para mim, né? Eu era a primeira leitura do roteiro e eu fui responsável por fazer o que seriam os layouts, né, os storyboards. Então eu tinha que fazer a análise do roteiro e transformar eles num roteiro visual. E passava de mim e ia direto pro Valdo, né, que teve que lidar com algumas perspectivas malucas aí que eu coloquei na história.
Mas da minha parte, o que eu colocava foco, né, e era uma coisa muito importante, era a coerência da narrativa, né? Então, o roteiro ele tem uma coerência própria, como que ele é escrito em palavras, né? Então, para você traduzir isso, você tem que conhecer como as imagens se comportam em sequência, né? Então, é muito importante, eu usei bastante do meu conhecimento de animação, né? Das ideias de sequência e as questões cinematográficas para criar essa narrativa. Quais foram algumas das suas influências ou a pegada assim que você adotou, que você achou legal? Olha, eu acho que, assim, é muito do mangá mesmo, né? Porque como era um projeto de mangá mesmo, tem alguns quadrinhos que eu peguei umas composições de JoJo Bizarre Adventure, que eu gosto bastante. Sim. Tem um quadro em específico que é uma referência direta, e um pouco de One Piece, que eu gosto bastante das composições do Oda e eu acho que é uma forma de narrativa muito legal. E Valdo, conte pra nós um pouco. Agora, né, você tem o storyboard que o Lucas fez, e como é que é agora esse terceiro estágio agora, que a gente tá levando isso pra colocar carne, né, carne e osso. Quer dizer, o Lucas é o osso, né, você agora é a carne. Como é que é esse processo? Bom, Como é que foi a tua experiência com isso? Bom, na verdade, eu já tenho bastante experiência com quadrinho, né? Uhum. Eu sou ilustrador, quadrinista e eu sou professor também, né? E quando o Lucas entrou na equipe para poder fazer o storyboard, me facilitou, acho que 50% do trabalho. Porque uma das coisas que é muito difícil, né? Que a gente é colocar na imaginação e plasmar no papel aquilo que está escrito. Então, quando já vem um storyboard bem organizado, como o que o Lucas fez, né, eu só precisava me preocupar mesmo com o acabamento, ou seja, como você colocou aí, com a carne, né, do desenho. Então, eu me foquei principalmente na estética, né, de desenvolvimento e aperfeiçoamento ali de poses, de perspectiva, né, porque o Lucas deixava ali subentendido, logicamente eu tinha que refinar, né, mas era um processo em que não exigia tanto do meu raciocínio. Porque se você para pegar um roteiro e tenta imaginar cena a cena e desenhar, você bate muita cabeça, né? E aí, como eu já tenho um processo de trabalho de desenho já muito detalhado, aí acho que isso ia me prejudicar demais, né? Se não fosse o Lucas, ia demorar muito mais o projeto. Então, ajudou bastante. Opa, tá caindo aí. Tá caindo aí. É o peso do sucesso. É o peso do sucesso, da grandeza da obra. Não, obrigado, Valdo. E eu queria falar, eu acho que seria legal até o povo conhecer um pouco mais de vocês e das referências, né? A gente sabe que uma obra dessa, ela não é feita sozinha. É toda uma jornada, a gente coloca o nosso coração, né, nisso, a gente coloca as nossas experiências. Eu sei que, né, na minha parte, muito da arte, das obras que eu amei, que eu cresci, eu coloquei dentro. E eu queria que o povo conhecesse um pouco mais de vocês, quem vocês são. Conte um pouco da sua trajetória e também da obra, né? Como é que essa sua trajetória ela influenciou esse projeto, né? Quais são algumas das nossas referências? Então, Lucas. Bom, nossa, uma pergunta grande, mas... Não tem tempo, não tem tempo. Sim, não, a minha trajetória é muito da Casa dos Quadrinhos mesmo, né? A minha formação artística, 90% dela foi com a Casa dos Quadrinhos, quando eu era mais jovem, né? Eu conheci a Casa dos Quadrinhos antes de poder entrar, né? Que o curso precisava você precisava ter pelo menos 13 anos na minha época para entrar no curso mais básico. E aí eu fazia aula com um professor particular, assim, aí ele falava, não, quando você fizer 13, você vem pra cá. E aí eu fiz curso de narrativa, curso de desenho e depois curso técnico, então eu sou apaixonado por esse lugar aqui. Mas as minhas referências vieram muito, né, das aulas, das coisas que, principalmente o professor Eric, né, que é o professor de roteiro da casa, passava pra gente, passou muitas coisas, e eu
das principais em história em quadrinhos, eu diria que é Vagabond, né? Que é o meu quadrinho favorito de todos os tempos. E eu gosto bastante de Mob Psycho, né? Mas eu acho que é mais pela história em si do que pela a narrativa visual. Que a animação também é muito legal. E pro quadrinho, na hora de fazer o Artificial Hearts, eu sempre gosto de puxar muito esse, até porque faz parte, né, de fazer o roteiro visual, né, de fazer o layout, que é puxar o traço mais solto, assim, puxar uma... que vem muito também da animação, né, que é da minha formação, aliás, não falei. Eu também faço o curso superior na UFMG de animação e artes digitais, cinema de animação e artes digitais, que também é uma influência muito grande no meu traço, no meu desenho, na forma mais solta, né, de tratar o storyboard. Minha vez, né? Sua vez. Que no meu caso, na verdade, eu sou muito autodidata, né, nessa questão. Desde que eu me entendo por gente, eu trabalho com ilustração e com ilustração, com Desde desenho. pequeno? Desde moleque, já abria letra em mercado, tudo. É mesmo? Cara. Sempre trabalhando com desenho. E eu sou natural de Manaus, Amazonas, né? Eu sou lá do Amazonas. E eu vim viajando pelo Brasil todo, conhecendo e dando aulas e me envolvendo com artes, né, em vários lugares. E até que eu cheguei aqui em Minas Gerais e conheci a Casa dos Quadrinhos, conheci o Cris Seixas, né, e a galera toda, e comecei a dar aula aqui também, né. Então eu sempre fui focado na questão de mangás, né, de trabalhar com a estética de anime, de mangá. E todo o meu traço, né, vocês podem ver, ele puxa bastante para o mangá. Ou seja, eu me baseei muito, em Artificial Hearts, eu me baseei muito em Castlevania, né? Pelo menos na estética, artística de da arte. vestimenta, né? de personagens e tudo. Mas prédios e coisas, tem muito de Blade Runner, tem muito de Blame, tem muito de Ghost in the Shell, Akira, certo? Mas desde que eu era moleque, muito antes mesmo da onda dos mangás, eu já assistia anime, né? Só que na época eu chamava de desenho japonês, né? Eu não sabia que era anime e eu gostava bastante e eu era apaixonado por um... Qual era que você cresceu na tua época? Oi? Qual era o anime que você... O anime da minha época era Macross, que é conhecido como Robotech, foi a versão americana que chegou. Tinha Zillion, né? Zillion e deixa eu ver o que mais, tinha Savamu, né? Que era nossa, tinha também não. Era os animes que eu via nos anos 80 para 90, final dos anos 80 para 90, né? Que eu assistia. E eu era apaixonado pelo traço do Haruhiko Mikimoto, que é o artista do Macross, né? E eu no começo eu queria porque queria desenhar daquele jeito. E depois eu ganhei a Zillion, né? A pistola Zillion. E veio com a caixinha com os desenhos. E eu copiava aqueles desenhos até a exaustão, né? E sempre focado na estética do anime e do mangá. Apesar de ler outros tipos de quadrinhos, né? Quadrinhos europeus, quadrinhos americanos. Quadrinho em geral, eu sempre gostei de ler. Mas a minha paixão sempre foi o mangá, né? E pra vocês, como é que foi, tipo assim, ver a próxima etapa do que vocês fizeram? Principalmente pro Billy, que é o idealizador, ver, tipo assim, o que você tava pensando em questão de roteiro, se transformar num roteiro, depois transformar no storyboard, depois o Valdo chegar e fazer a parte dele. Como que foi ver essas partes tomando forma? Eu respondo a vocês. Eu começo aí, vocês vão, né? Eu achei muito legal, porque a história meio que começa a escrever ela mesma, né? Porque a gente escreve o roteiro, a gente tem aquela ideia na cabeça, mas depois que passa pelo storyboard, passa, né, pelo Valdo, nasceu algo, né? E ela toma corpo, né? E aquele filho cresce. E aquela história, ela abre opções, ela abre possibilidades pro roteiro. E eu sinto que depois que a gente terminou,
eu já tava com mais ideias de como a gente vai escrever isso aqui, né? Como a gente vai continuar, com base naquilo que a gente havia. Eu não sei se tá fazendo sentido, se tá confuso, mas é uma coisa, não sei se a palavra é dialético, que a gente vai jogando a ideia volta pra gente e é meio cíclica. É um sinal de que deu certo, né? Que a gente teve química, né, com o time. Né, não. Equipe Foi legal, cara. E como foi pra você, Lucas e Valdo, ver essas transformações depois de repassar o que vocês tinham acabado de fazer? Assim, qual é a sensação de ver a coisa tomando forma mesmo? Assim? Não, foi legal demais. Até porque tinha muitas coisas que eu deixava, né, em sugestão mesmo, né? Muitas partes do cenário, personagens que eu deixava de uma forma mais simples para poder avançar com o projeto mais rápido, né? Ter mais composições. Aí quando voltava o desenho do Valdo, eu achava legal demais, porque ele tinha as ideias de design muito legal para alguns robôs, algumas coisas. Teve um ou outro aí que eu coloquei um pouco mais de detalhe que acabou ficando. E foi muito legal ver isso também, quando eu botava alguma ideia e ela acabava ficando no final. Foi muito bom. Tem uma frase, né, que diz que quando você cria um personagem e você põe ele para atuar, ele ganha vida. Então, muitas vezes, no início, a gente sempre fica meio inseguro porque a gente não conhece. É como se fosse um encontro. E você vai encontrar aquela pessoa pela primeira vez, você não conhece ela direito, né? E os personagens são isso, você encontra eles e eles são desconhecidos ainda para ti. Mas conforme você vai desenhando, conforme a gente vai se envolvendo ali, eles vão ganhando vida e você já sabe, poxa, aquele personagem age desse jeito. Aquele personagem, ele se expressa desse jeito. O rosto dele, ele nunca faria esse tipo de careta. De expressão facial, Ele não faz esse tipo de careta, ele faz esse outro tipo. Esse tipo de careta. Aí você vai pegando as nuances, sabe? É uma coisa muito sutil. É uma coisa que eu acho que todo artista, todo desenhista, né, tanto na animação quanto no quadrinho, e eu creio, eu não sei, mas eu creio também que no roteiro também, né? Parece que a gente vai criando uma intimidade ali com eles, e a gente já sabe o que eles vão fazer. E parece que vai surgindo a ideia. Aí, como o Billy acabou de dizer, ele disse assim, poxa, depois que saiu o primeiro, parece que surgiu mais coisa na minha cabeça. Por quê? Porque aquilo vai criando vida. E a gente vai às vezes até perde o controle. Os personagens que controlam tudo, às vezes. Né? E eu queria perguntar pra vocês, como é que então esse projeto foi diferente? Né? Eu sei que a gente falou um pouco das semelhanças, né? Vocês já têm vasta experiência, já fizeram vários projetos aqui pra casa. O que foi de especial nesse projeto pra você, assim, que foi algo diferente? Como é que... Houve alguma mudança? Não, mas assim, o que você gostou, né? O que foi, assim, talvez novo? Eu acho que a temática, foi a primeira vez que eu trabalhei com essa temática, né? Que é um cyberpunk com um neo-vitoriano, assim, essa estética, assim, foi muito divertido de trabalhar, de pegar as referências, assim. E na própria produção em si, foi a primeira vez que eu tive numa cadeia de produção de quadrinho, assim, produzindo um quadrinho que eu era uma parte da produção e não uma produção completa. Então, foi muito legal até essa conversa, né, de você mandar o seu produto para a próxima pessoa e a pessoa devolver, e aí às vezes a gente conversava no privado também, trocava algumas ideias, ou o Valdo me ajudava com algumas coisas que eu não conseguia fazer. Então teve uma troca muito legal, assim, essa conversa do time. Eu acho que isso foi muito rico até para projetos futuros aí, que eu for trabalhar com outros times ou com o mesmo time. Eu adorei, eu adoro, né? Aliás, eu tô nessa área porque eu sou apaixonado, né, por essa parte. E quando eu vi a ideia inicial, quando me mostraram, eu disse assim, cara, isso é Castlevania, né? Na minha cabeça, né? Mas assim, isso é muito parecido com um traço de Castlevania. Porque a história? Não, o traço. A estética. A estética. Na hora que eu olhei, eu disse assim, cara, eu amo isso, eu amo esse traço, esse traço. Mas depois que eu conheci a história, eu vi que era totalmente diferente. E aí eu gostei mais ainda. Porque eu, por exemplo, se tem uma coisa que eu sou apaixonado, é pela estética cyberpunk
e por desenhar máquina. Ah, Eu mesmo? adoro Ah, é. desenhar máquina. Eu, quando era moleque, eu assistia a Transformers, Aham. né? E eu aprendi a desenhar os Transformers antes de desenhar seres humanos. Então eu sempre fazia aqueles robôs, as mãos, tudo que era meio robótico, né? Então eu tive a oportunidade de me divertir, assim. Por isso que o Lucas, o Bruno, olha, o Lucas fez os robôs. Eu disse assim, cara, eu vou caprichar aqui nesse robô. E caprichou Né? mesmo. E Eu já tenho dificuldade de fazer robô, aí deixei pro paixão do Valdo tomar conta. Só que é aquilo, a gente se empolga tanto que depois se arrepende, né? Porque às vezes você cria uma coisa tão bem elaborada que como é que você vai fazer ela no próximo quadro em movimento, né? Vai mudar, Esse é o problema. vai mudar o ângulo, vai mudar a perspectiva. E só que eu me divirto, né? Mesmo assim eu me divirto pra caramba. E Então vamos chamar os outros artistas. Vocês têm algum conselho, alguma coisa para falar para quem vai assistir a gente? Algum conselho para quem quer desenhar, para quem quer estar começando aí nos mangás, ou para quem quer fazer uma história igual você fez, Billy? Vocês têm algum conselho para poder dar? Eu acho que eu tenho um que tem a ver com o pessoal que gosta mais de desenhar storyboard ou fazer animação, né, que é uma coisa que é mais próxima da minha produção pessoal, que é desenho e gesto. Que essa é uma dica muito boa, porque vai soltar o seu traço para você que gosta muito de desenhar e que tem dificuldade de desenhar pessoas, principalmente, né? Desenhe e gesto, faça desenhos rápidos e se desapegue e você vai ver a melhora assim, sem nem perceber. De repente você tá craque. Essa é a minha dica. Posso fazer só uma última pergunta para Pode. só para finalizar, onde é que vocês imaginam o Artificial Hearts indo? A próxima fase, assim, que tipo de adaptação você imagina vendo isso? Que mídia vocês conseguem ver isso? Mas sempre animação, né? O Animação. storyboard tá pronto. Essa é É só botar pra animar. E eu já tô na fila pra ser animador. Ah, é? Então aí como que animei, foi só me chamar. Pronto. é animação, né? Animação. E um gamezinho também. Gamezinho seria legal, né? Um ia ser bom, né? RPGzinho. Olha Um aí, RPG. Nem que fosse um RPG. É, um RPGzinho, Ó, ia ser né? bom demais. Um beat'em up com o Damien, assim, só dando... Deu um soco. Nossa. Estilo Tekken 3. Exatamente. Eu cresci jogando. Essa sacada dele lutar, cara, Não, foi foi uma legal, das melhores é. coisas. É muito bom. Misturar um Tekkenzinho com um Final Fantasy. Ele é o meu favorito de desenhar. É mesmo? Muito bom fazer as poses de luta. É Muito legal. massa. Pessoal, obrigado aí por nos ter assistido. E segue mais conteúdo aqui da Prosa CDQ Cast. E também não esqueça de nos seguir no nosso canal no YouTube do Artificial Hearts. Sou Billy the Yankee. Obrigado aí por nos seguir e por nos assistir em mais um episódio do Prosa CDQ Cast e do Artificial Hearts. Agora a gente vai conversar com a equipe de pós-produção aqui do Artificial Hearts. E se apresentem um pouco, falem um pouquinho sobre você, Kleber, você, Lid, como é que vocês chegaram aqui, qual foi o processo de vocês para chegar até o Artificial Hearts e a Ghost Jack. Pode começar, Lidia. Bom, meu nome é Lidiane Alves, eu sou ilustradora e quadrinista. Eu estudei aqui na Casa dos Quadrinhos, então assim, foi até o Kleber que me apresentou pro estúdio, pro Ghost Jack. Minha primeira oportunidade foi através do Kleber. E isso foi acho que 2021. Aí eu venho trabalhando com o pessoal já há bastante tempo. E quando fechou a equipe pro Artificial Hearts, eu já era letrista oficial. E eu tenho trabalhado como letrista já tem um tempo. E acabou, no começo meu foco era ilustração. Mas apareceu essa oportunidade e eu fui me especializando. E aí você fez o balonamento, né, do Artificial Hearts. Você criou um tipo de balonamento muito específico para o Artificial Hearts em questão, assim. Como que foi esse processo? Como que foi fazer isso? Pegar as referências e juntar tudo para criar algo assim que fosse legal e que combinasse com o projeto?
Então, quando eu entrei no projeto, já tinha as páginas do Valdo, o arte finalizado, já tinha até algumas páginas Alguns conceitos coloridos. Alguns conceitos coloridos. Então, quando eu entrei no projeto, eu já tive a proposta visual já estava bem definida. E eu peguei logo a referência do mangá, do anime, e também peguei a referência ocidental das revistinhas americanas. Tinha um pouco de referência também do Castlevania. Eu falei, cara, eu quero fazer uma mistura de uma estética puxada pro asiático, mas também o ocidental. Então eu fiz esses balões num formato um pouco mais verticalizado, que remete ao mangá, e ao mesmo tempo trouxe as onomatopeias no estilo mais americanizado. Aí eu fiz essa mistura. Eu queria criar um formato de balão que não fosse padronizado. Geralmente a gente vê aquela leitura mais horizontal. E aí eu trouxe esses balões que tem a leitura mais verticalizada. Aí vem a referência do mangá e mistura com a referência do ocidental. E aí acabou que a gente criou um estilo único, né? Isso, pra revista, bem específico. E você, Kleber, como é que foi o seu processo? Fala um pouco sobre você, até você chegar aqui. Você, assim, foi uma das pessoas principais, assim, aqui na Casa dos Quadrinhos. Você criou a camisa, que foi a primeira camisa da Casa dos Quadrinhos. Como é que foi essa relação até chegar no Artistic Hordes e ser quem você é hoje, assim? Então, pessoal, eu sou Kleber Santos, sou ex-aluno da Casa dos Quadrinhos. Sou ex-professor da Casa dos Quadrinhos. A última camisa que é da Casa dos Quadrinhos atualmente foi feita por mim, eu que criei ela. Então, eu sou colorista, exclusivamente colorista desde 2021. Antes eu atuava como professor de desenho e como ilustrador. A partir de 2021 eu me especializei em cores, fiz vários cursos, estudei bastante. Comecei a trabalhar com o mercado americano de comics. Hoje eu trabalho com Ghost Jack e trabalho com algumas agências americanas, algumas editoras. Quais editoras, assim? Então, se você puder dizer, né? São todas editoras indies, menores. Eu ainda não consegui trabalhar com a Marvel, com a DC, mas estou estudando para conseguir chegar nelas. Faço alguns trabalhos nas mesmas editoras que a Lidiane também já fez. A gente acaba cruzando alguns serviços. A gente acaba tudo por trabalhando junto. Tudo por Tudo coincidência. o mesmo time, assim. panelinha. E como foi fazer essa pós-produção do Artificial Hordes, assim? Colocar os efeitos, fazer a colorização, como que foi o processo de pegar o material já pronto, assim, em questão de linhas e colorir, fazer tudo ficar do jeito, assim, que era para refletir o que foi a ideia do projeto, assim? Bom, eu tive uma conversa com o Cristiano, com o Valdo, sobre as cores. A gente pensou em quais as sensações que a gente queria passar com o roteiro, como que seria, quais as influências que teria. A gente pegou um pouco de Estúdio Ghibli, a gente pegou um pouquinho de cyberpunk, steampunk. Se você pode perceber no quadrinho, ao longo das páginas, vai dando uma certa etapa do quadrinho, muda um pouco as cores. Elas vão ficando mais dark, mais sombrias, para demonstrar os sentimentos dos personagens naquele momento, os conflitos. A gente foi adaptando as cores para cada momento, cada sensação, cada página era um pouquinho diferente por causa dos sentimentos, das sensações, da ambientação. Então eu fui trabalhando junto com o Valdo nessas questões. A gente pegava referências de filmes, de quadrinhos, referências visuais de foto, para poder ambientar da melhor forma possível. E assim, esses efeitos assim, e texturas que você colocou, isso foi ideia assim, depois de ter colorido, ou foi algo que você já tinha ideia em mente que você queria colocar na colorização? Todo esse pensamento em cima de cor, efeitos, texturas é feito durante a página. Eu pego o roteiro, analiso ele, vejo o que ele quer passar com aquelas informações, vejo o desenho, vejo a narrativa do desenho, e a cor serve para melhorar a narrativa, para ficar mais compreensível para o leitor, e a partir disso eu comecei a colocar esses efeitos, texturas, para poder passar mais sensação. Se é uma cena com fogo, uma sensação de uma cena quente, se é uma cena de ação, cores para que demonstrem a ação. Se é uma cena romântica, cores que demonstrem aquele romance na cena. É como se fosse um filme mesmo. Toda aquela fotografia para melhorar o entendimento do leitor. E como que foi, assim, para vocês trabalhar no Artificial Hordes, ver ele a cada passo, assim, ver... você fez a cor, depois a Lid fez o balonamento. Como foi, assim, para vocês verem a obra se tornando única, assim, tomando forma, assim? Quer falar primeiro, Lidia?
Pode falar, Lili. Então, assim, é muito gostoso a sensação de ver tomando forma, mas é meio que o balonamento a gente tem a ideia de que ele vem por último, mas desde os layouts eu já tô ali comunicando com o Lucas pra ver se tem um espaço de respiro para encaixar as falas, se os personagens estão na ordem certa, porque tem a ordem de leitura. Por exemplo, se os personagens estiverem na posição oposta da ordem de fala, fica difícil de posicionar. Então a gente meio que o tempo todo a gente ia e voltava. Eu acabei participando um pouquinho de cada etapa. Eu colocava às vezes o balão lá na etapa de layout, aí testava no Duval, daí vinha com as cores, aí ver isso tomando forma, a sensação é muito satisfatória. É como um filho nascendo. É um filho nascendo. E cada quadrinho que a gente faz é uma surpresa, é uma novidade. Igual a gente faz vários quadrinhos por mês. Então é sempre novo, sempre diferente. Uma sensação nova e única. Igual complementando o que a Lidiane falou, é gostoso você ver tomando forma o quadrinho, sabe? Você vê ali o roteiro, as páginas em branco, aí começa a vir o layout, começa a vir o lápis, depois vem a arte final, aí você coloca cor, balão. E igual eu tô também, como a Lidiane, trabalhando desde o layout, porque a partir de lá, junto com o roteiro, a gente consegue já pensar na paleta, para já adiantar o serviço. Aí quando chega na parte do desenho, já está bem adiantado, eu consigo aumentar a minha produção, entendeu? Porque é bem corrido para fazer um quadrinho. E a gente tem uma ideia inicial do que a gente gostaria de fazer, do que a gente quer colocar, a gente vai se comunicando, planejando, mas ver o resultado mesmo acaba que é uma surpresa, porque por mais que a gente tenha um direcionamento, a gente não sabe como vai ficar o resultado final com cada peça ali encaixada bonitinho, com as cores, com os layouts, com os textos. Aí, por mais que a gente direcione, acaba sendo uma surpresa muito gostosa. E pra você, Billy, como que foi, assim, ver tudo em preto e branco, de repente tá com a cor, tá com as falas, assim, ver isso tudo virar o que você tava imaginando que você queria, assim? Ah, não, é louco, assim, a sensação é melhor do que a gente imaginava, né? E também tem coisa que a gente corta, né? A gente vê tanta coisa que às vezes não é necessário, porque já a imagem é uma coisa diferente, né? O quadrinho eu acho que é uma mídia diferente, porque não é só imagem, é imagem e texto, né? Então, é uma experiência muito satisfatória você ver 10 anos assim, de trabalho se transformou em algo que a pessoa tem na mão, né? E você pode desfrutar daquilo. Algo palpável. Palpável, sai da cabeça e virou realidade. Materializou. E vocês, para poder finalizar, vocês têm algum conselho, algo que vocês querem falar pro pessoal que quer começar o seu próprio quadrinho, que quer desenhar, que quer fazer o roteiro, quer fazer diálogo, né, quer fazer cor? Qual o conselho que vocês dariam, assim, pra audiência que tá assistindo, para elas poderem, assim, melhorar no que elas querem fazer ou começar a fazer o que elas querem fazer? Isso inclui você, Billy, um conselho de, tipo assim, de falar para as pessoas irem em frente com as suas idealizações de histórias e etc, assim. Assim, o meu conselho é não coloque, né, um prazo de validade nos seus sonhos. Isso é algo que eu nunca imaginaria, né? Eu sonhei com isso, eu tinha 20 anos, não tinha dinheiro, morava com os pais, e foi, pra mim, é um orgulho no bom sentido, né? Assim, você fica feliz, né? É uma felicidade você ver essa ideia que você teve na sua cabeça, graças a vocês, né? Junto, né? Foi um trabalho assim coletivo, se transformar nisso, né? Que vocês estão vendo hoje. Então, assim, não coloque um prazo de validade dos seus sonhos, e também seja estratégico, né? Descubra, né? Como é que funciona o mercado, quais são os passos que precisam ser feitos para você chegar onde você precisa chegar. Acho que esse é o mais importante. Então, muitas vezes as pessoas se frustram porque elas têm um sonho, mas elas não têm um plano. Então, tem um sonho, mas também tem um plano, né? Então, graças a Casa dos Quadrinhos, isso aqui pode se transformar numa realidade. Então, né, pesquise, trabalhe, estude, mas também não vire cínico, né? Não sacrifique seus sonhos,
mas também seja prudente, né? Seja estratégico. E vá em frente, né? A vida nossa é curta, mas há bastante tempo para fazer aquilo que você ama. Então, assim, o que eu recomendo? Sempre que o pessoal me pergunta como fazer, como atingir esse objetivo, eu falo para estudar. Estude bastante, faça um curso, procure escolas, porque você só vai conseguir clientes bons, de qualidade, estudando e sendo cada vez melhor. No caso, eu estudei na Casa dos Quadrinhos, depois fiz alguns cursos de especialização e até hoje eu faço cursos para melhorar tanto a cor, como o desenho, como outras habilidades. Assim você vai galgando cargos e pegando mais trabalhos. E conversem com outros artistas que já estão no lugar que vocês querem chegar. Então, se você quer chegar na Marvel, na DC, na Dynamite, na Dark Horse, converse com quem está lá. Pergunte como que faz para entrar, como que faz uma avaliação de portfólio, como que faz um portfólio, quais trabalhos usar, como atingir aquele nível, e assim, sabe? E você, Lid? Bom, eles falaram basicamente tudo, assim, mas eu acho que só para complementar também o que eles disseram, não cair no paradoxo que às vezes como artistas a gente cria essa ideia de eu só posso fazer determinado projeto quando eu estiver bom o bastante. Aí a gente acaba nunca sente que tá bom o bastante. Então, assim, entender que realmente a gente precisa estudar, mas não deixar de colocar a cara. Coloca seu trabalho para jogo. No começo a gente vai começar com projetos menores, às vezes um projeto independente. E enquanto a gente está fazendo isso, a gente está aprimorando, está aprendendo e está colocando o nosso trabalho para ser visto. Porque se as pessoas não verem o nosso trabalho, as nossas chances de conseguir oportunidades, elas diminuem. Então não caia nesse paradoxo de que eu tenho que chegar num determinado nível para eu começar a correr, para eu começar a publicar, para eu começar a expor o trabalho. Eu acho que esse é o meu complemento do que eles disseram. Então, assim, se vocês quiserem se despedir do nosso público, Billy, se você quiser falar algumas palavras também pro pessoal, pra gente poder finalizar aqui. Eu só queria dizer obrigado pela oportunidade, né, de compartilhar aqui essa obra. E eu convido você, né, dê uma chance, né, ler esse material. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, né, desejo tudo de bom aí pra vocês. E que vocês possam aproveitar deste conteúdo. Sim, pessoal, obrigado, viu? Gente, muito obrigado. Muito obrigado. E na conversa de elevador, não sei como é que a gente fala em português, né, mas o pitch, né, o pitch é uma readaptação sci-fi, inspirada, não totalmente, a gente tem várias referências e os nossos artistas vão falar mais sobre isso, mas Irmãos Karamazov se encontra com o Cowboy Bebop, essa história, né, dos Irmãos Karamazov, mas num ambiente sci-fi, futurista. Então o projeto nasceu mais ou menos assim. Não, muito incrível. Assim, eu já ouvi falar bastante do Dostoiévski, ainda não li nenhum livro, mas seria uma ótima recomendação para poder começar, porque assim, eu também acredito que a gente vem com esse vazio assim dentro de nós, que é uma coisa que a gente busca a vida inteira para preencher. Então acho que é uma ótima recomendação, vocês aí também se quiserem ler para poder comparar com o quadrinho, ver como ficou a adaptação. E agora a gente vai apresentar o Nitro, que também está aqui, também trabalhou nesse projeto lindo. E aí fala um pouquinho de você, qual foi assim, como você chegou para poder trabalhar com a Ghost Jack e o Belay para poder fazer esse projeto, como que foi esse processo? Primeiro obrigado aqui pelo convite, né? Obrigado, Billy e tal. E é o seguinte, meu nome é Newton Nitro, eu trabalho com escrita, roteiro, criação, eu sou ilustrador também, já trabalhei com quadrinhos, mas desde os anos 90, né, desde 80, junto com o Cristiano. A gente começou com um fanzine lá nos anos 80
E depois, na década de 90, o Cristiano montou o estúdio, antes chamava Estúdio Big Jack, né? Agora virou Ghost Jack, e a Casa dos Quadrinhos, né? E eu sempre fiz trabalhos com eles. Eu fiquei um tempo fora, trabalhando com outras coisas, e depois eu voltei há uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos, né? E aqui na Casa dos Quadrinhos eu trabalho com a parte de criação, desenvolvimento de projetos e com roteiros, e com escrita, roteirização, concept art, a gente faz de tudo. Mas a minha especialidade mesmo é escrita e roteiro, né? Criação de roteiros e tudo isso, né? Eu sou formado e tenho mestrado em letras, em literatura inglesa, né? E Dostoiévski, os escritores russos, são, assim, eu leio pra caramba desde de criança, eu leio muito, né? Eu tenho um blog de literatura, assim, muito antigo na internet também, de resenhas e tudo. Hoje eu trabalho com editoras também, tanto com a análise de originais e tal. Mas aí quando o Billy chegou pra gente, né, e ele trouxe pra gente um roteiro inicial da Artificial Arts, que era um roteiro para cinema. Que a ideia dele inicial era fazer um filme. E como foi esse processo, assim, para poder adaptar Exatamente. esse sistema para um quadrinho? Assim, Foi muito diferente. Foi fantástico. Eu acho que eu já tive outros trabalhos a duas mãos, mas esse foi muito especial. Primeiro ele chegou pra gente fazer uma adaptação do roteiro de cinema para os quadrinhos, né? E aí, ao analisar, ao ver o roteiro do cinema e o que a gente podia fazer em quadrinho, a gente começou uma discussão de como é que a gente ia poder fazer isso. E nessa discussão novas ideias foram surgindo, tá? E aí a gente foi desenvolvendo um cenário que ele é meio cyberpunk, meio neo-vitoriano. Ótimo, então é como se demais. fosse um steampunk, mas não sem steampunk, um steampunk cyberpunk, futurista. Então tem elementos, né, de Blade Runner, tem elementos do videogame cyberpunk 2070, né? Eu também sou criador de RPGs, de jogos, o pessoal me conhece até muito mais por essa área, né? E então eu trouxe para esse projeto a minha experiência em desenvolvimento de mundos, né? Sim. Como é que funciona, como é que funciona a polícia, como é que funciona as leis, o que a gente faz. E no caso do Dostoiévski, a primeira coisa que eu fiz quando me falaram desse projeto, foi assim, nós vamos trabalhar nisso. A primeira coisa que eu fiz foi reler Os Irmãos Karamazov, que é um livro fantástico. Eu tinha lido há muito tempo, na época da faculdade ainda, né? E aí eu reli, e é muito legal você reler, né? Quando hoje eu tô com 53 anos, né? A gente começou esse projeto, eu estava com 51. Sim, com certeza. E Os Irmãos Karamazov é um livro que ele vai mudando de acordo com a época da sua vida que você lê. Então eu reli O livro tem esse poder muito tem, incrível, né? E esse, especialmente esse. Porque esse é uma coisa quando você é jovem e lê esse livro. Quando você é mais velho e lê esse livro, você vê com outros olhos, com outras visões. Você percebe o que outros personagens falam com mais força. Né? Que você não tem mais aquela ansiedade. Você já, supostamente, você já sabe quem você é, já sabe o que você gosta, você já tem as suas opiniões mais formadas, você sabe o que funciona e o que não funciona para você. Então ele é um livro muito impactante, né? Então eu reli, e o nosso trabalho foi como a gente faz uma obra que seja ao mesmo tempo original, né? Que tenha também desenvolver os seus temas, né? A gente trabalha, por exemplo, o tema da inteligência artificial, o tema da possível substituição dos homens por máquinas, que é uma coisa que não tem não tem no livro, tem. né? Porque do século XIX? Do século XIX, né? Lá tem algumas preocupações em relação à Revolução Industrial e o que isso estava fazendo com a sociedade, a urbanização, essa vida mais artificial da cidade, tem essas preocupações lá. Então a gente deu uma atualizada em umas coisas, a gente tentou transportar alguns dilemas que eles têm lá, né?
naquele momento existia uma grande discussão entre o socialismo estava crescendo, o tradicionalismo estava reagindo a esse desenvolvimento, né? O positivismo estava se espalhando também por todos os lados, a ciência era vista, começou a ser vista como uma panaceia para todos os... Então a gente traz isso para um cenário mais neofuturista, que mistura neo-vitoriano e futurista. E foi muito legal. Aí o processo que a gente fazia era assim, o Billy me mandava o roteiro, eu trabalhava ele, mandava para ele lia, botava os comentários dele, e que tal se a gente fizesse isso, vamos mudar isso aqui, vamos trabalhar. Vocês trabalharam português, inglês, só inglês? Em inglês. Quer dizer, os dois. Teve os dois porque no final foi inglês. No final a gente decidiu inglês, né? Por conta... Eu, além disso, também sou professor de inglês, né? Também trabalho com tradução, essas coisas. Então, para mim, foi tranquilo. Eu até gostava mais de trabalhar em inglês e depois a gente preocupar com a tradução. Exatamente. Sim. Principalmente porque o Billy, você curte mais o inglês, assim. Você tem mais naturalidade com o inglês, né? E assim, a língua que você tem mais conforto, né? A língua que você se expressa melhor. Então, isso. Faz muito sentido. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os personagens, né, do Artificial Hordes. Então, assim, são 3 irmãos que são os personagens principais. Exato, a gente tem o Adam, né, que é essa figura anti-heróica, é meio que o nerd da família, ele é muito inteligente, é um cara que é idealista, né, quer transformar o mundo com a tecnologia, né, com os robôs. Isso. Não quero dar muito spoiler, né, mas ele tem essa característica, é um cara... Ele é ambicioso. Ambicioso, é um pouco maquiavélico, né, ele vai atrás daquilo que ele quer. Ele é irmão racional, assim. Exato, ele é meio que a razão, né, da família, é um cara que não acredita muito, não é muito de religião, né, ele acredita que a tecnologia resolve tudo. Aí a gente tem o irmão mais velho, o Adam é o do meio, né, aí o irmão mais velho é Damien, e o Damien é um cara, né, popular, né, aquele cara... hedonista, né? Bonitão, fortão. Todos os homens querem ser, todas as mulheres querem estar com ele. Aquela garanhão, né? Seria o equivalente ao quarterback da escola. Exato, é isso mesmo. Ele é puro instinto. Enquanto o Adam é pura razão assim. Ele é puro instinto. Ele é puro instinto, paixão. Paixão. Ele é lutador profissional. Age antes de pensar. Isso. Né? Astro, né? Do cyberboxing, né? Então ele é alguém assim bem... vive a vida de uma maneira bem intensa, né? E apaixonada. E aí a gente tem o Christopher, que é o irmão mais novo, o caçula, né? Que é bem diferente, né? Dos 3. E é o irmão religioso, né? Aquele que ele encontra a vida dele, né? Em Deus, em algo maior, né? Do que ele no amor, né? Nessa vida de serviço, e é meio como a voz da razão, não, é a voz da consciência, né, ele é o mais empático. Entre os 3. Mas é o que mais sofre também. Exato, Então ele é o mais, vamos dizer assim, por um lado ele é o mais frágil, por outro lado ele é o mais sensato, em termos de inteligência emocional, vamos dizer assim. Tipo uma divisão, assim, eros, filia, assim, do grego, assim. Isso, exatamente. Você tem o Adam como a razão, a ambição, a lógica, ele tem um plano, ele tem um plano para a vida, ele tem um plano para a humanidade. Você tem o Damien que quer o prazer, ele quer curtir agora, ele é o presente, o momento, ele quer viver a vida ao máximo, sugar ao máximo. E o Christopher, ele é o sensível, vamos dizer assim, espiritual, né? Ele busca algo mais, ele busca algo mais verdadeiro, algo mais real, exatamente. Ele vê o que a busca do Adam faz com ele,
ele vê o que a busca É do tipo, Damon corpo, faz com razão e ele. espiritualidade. Exatamente, é por aí. Mas os personagens, eles não são caricaturas. O Adam, ele não está satisfeito com a busca dele, 100%. Ele tem crise de consciência, de culpa. O Damien, ele não tá bem, porque essa busca dele pelo prazer o leva a uma autodestruição, Sim, praticamente. E o Christopher também não tá bem, porque ele tenta consertar e ajudar os dois irmãos e ele nunca se vai vê conseguir, impotente sim. em relação a isso. Então, o que é muito legal, porque cria essa tipo assim, constante Tensão entre os e três. nem é só isso, torna os personagens mais reais, né? Porque os personagens têm só um objetivo e não se desviar um pouco daquilo, meio que deixa eles meio planos, né? É legal quando você Exatamente. tem essa diferenciação. E para piorar a situação, Não, pode terminar. não, porque tem esses três, eles são filhos. O pai deles, que é um grande magnata, dono de uma empresa de androides, de fabricação de androides, praticamente um monstro de pura ganância e paixão. Ele é uma mistura tanto do Damien quanto do Adam. Ele tem o egoísmo, a razão e a ambição do Adam, mas ele tem aquele desejo, aquela paixão do Damien. Porque e tem isso, e para completar, né, tem a Adriana, que é uma amiga de infância deles, que depois se transforma num objeto de desejo, de disputa dos irmãos. Exatamente. E tem o Sigmund, né? Não pode esquecer. E tem o Sigmund. Que é quase que um meio-irmão ali, né? Embora ele seja um androide, mas ele é criado, né? Pelo Frederick como o pai, isso. É criado pelo pai. Ele é o servo total do pai, do Frederick. É um androide. Ele é criado à imagem e semelhança do que o Frederick gostaria que o ser humano fosse. E que depois entra o Adam nessa história, né? Também começa... É uma disputa. Pra ver quem quer ser mais egomaníaco do que o outro. Então, para quem conhece o Dostoiévski, você tem os personagens, são análogos, são como se fosse... espelhos distorcidos e alterados dos principais da obra dos irmãos Karamazov. Que você tem lá, né, o Ivan, o Dmitri, né, o Alyosha. Né? Com certeza. E aí o Fyodor, né? O Fyodor. Aí o legal foi ter pegado esses arquétipos, né, esses personagens que são tão famosos assim para quem... A gente que estuda literatura e tal, toda hora a gente cita isso, né, o Ivan... Eu me sinto, eu sou meio Ivan, meio Alyosha às vezes. A gente é meio os três, por isso que eu gostei disso. Todo mundo é meio os três, por isso que é uma obra tão poderosa. E eu acho que tem outra coisa também. Que é a nossa luta diária, né? Ser um pouco isso. E tem uma coisa do Dostoiévski que é por que a gente estuda Dostoiévski e esses russos, né? O Gogol, Dostoiévski, Tolstói. Por que a gente estuda até hoje? Porque os caras eram muito bons. Então, eles têm um domínio da natureza humana, né? Ter uma sensibilidade para captar tudo isso que a gente Exatamente, para mim é no mesmo nível de um Shakespeare e de um Machado de Assis, assim. São gênios. Então, por exemplo, o Dostoiévski ele é impressionante, as personagens femininas do Dostoiévski. Se você comparar as personagens femininas do Dostoiévski com as personagens femininas dos autores da época, é completamente diferente. Completamente diferente. Porque as personagens femininas deles têm nuances, têm sonhos, têm frustrações e são vivas, assim. Né? Então a gente tentou trazer isso para o Artificial Hearts, lógico, né? Dentro dos limites dos quadrinhos, da linguagem. Da adaptação. E de trazer para hoje. Assim, para hoje e para tornar acessível, né? Sim. Eu acho que o objetivo, além de entreter e de fazer o pessoal pensar, é também compartilhar essa paixão que a gente tem pelo Dostoiévski. Material original. Eu só queria dizer que a mensagem, né, que eu gostaria é que você, leitor, leitora, que for ver esse material, eu acho que é a mesma de Dostoiévski, né? Dostoiévski, quando ele escreveu Os Irmãos Karamazov, ele tem, né, uma das frases, né, chaves
é que se Deus não existe, tudo é permitido. E eu acho que se você vive a vida como se tudo é permitido, você vai chegar num lugar muito escuro na sua vida. E eu acredito que quando as pessoas deixam, eu falando por mim, né, Billy the Yankee, quando as pessoas deixam de acreditar em Deus, elas não acreditam em nada, elas acreditam em tudo. E eu acho que o livro dos irmãos Karamazov é um livro tão poderoso, porque ele nos mostra, assim como Dostoiévski falou há mais de 100 anos atrás, de que se algo protege a sociedade, inclusive restaura e transforma o pior criminoso, é unicamente a lei de Cristo operando na consciência humana. Então, assim, eu não sei, né, a religião que você vem, mas eu acho que a mensagem é que o jovem hoje ele precisa de liberdade, né? Eu venho dos Estados Unidos, né, terra da liberdade, entre aspas, mas eu acho que nós também precisamos de ordem, né? Precisamos de estrutura para a nossa vida, e eu acho que essa mensagem do livro de Dostoiévski, a gente tentou captar isso nessa readaptação, é algo que ainda é válido para os nossos dias no Brasil, nos Estados Unidos, seja lá que for, no século XXI.